Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, hoje eu vim contar uma coisa que eu acho que é muito importante para todos nós que temos que acompanhar o processo de recuperação da aprendizagem. Eu vim contar para vocês como que eu montei o portfólio para acompanhar a recuperação da aprendizagem na minha escola. Então, olha só, aqui eu coloquei como um portfólio da intervenção, mas pode ser um portfólio do AEE, né, Atendimento Educacional Especializado, pode ser o portfólio da recuperação, pode ser o portfólio da educação integral. Então, tudo que vocês precisarem acompanhar, avaliar, né, através de registros, enfim, isso aqui serve para ser utilizado. Só uma coisa que eu preciso contar antes, aqueles que ainda não sabem, obviamente, eu tenho um vídeo postado aqui sobre intervenção pedagógica, né, que é o vídeo de uma live que eu fiz, que sensibiliza, orienta a sensibilização, né, da escola para esse movimento e explica também o que é intervenção pedagógica, como que ela deve ser implementada. Depois também fiz um outro vídeo que está postado aqui no canal, que é sobre o plano de ação. E agora, esse plano de ação explica como fazer o diagnóstico inicial, como montar, identificar as causas, como registrar as ações e os procedimentos. E agora, esse instrumento é fundamental, porque toda estratégia implementada, obviamente, precisa ser registrada, né, pelo professor que executa e também precisa ser acompanhada pelo especialista. Então, vamos lá. A minha proposta é a seguinte. Aqui nessa primeira página, aí cada escola já pode adaptar, né, colocar o nome da escola, com slogan, enfim. Depois vem, quem sou eu? Aqui eu acho interessante colocar a foto do aluno. Aqui um pouco sobre mim, eu acho que é uma estratégia bacana, deixar que o aluno mesmo escreva um pouquinho sobre ele, para poder registrar aqui. Meu autorretrato, como que ele se vê. Interessante, pode ser um desenho, algo que ele acha que o represente. Nessa segunda página, eu gosto muito de começar com os direitos mínimos de aprendizagem. O que são esses direitos mínimos? Visto que eu estou falando aqui de Minas Gerais, e estou me referindo à educação pública, né? Então, nós temos a Resolução 2197, que foi uma resolução publicada em 2012, que lá nos seus artigos 61 e 62, traz os direitos mínimos postos para cada ano. Então, eu sempre oriento os meus professores assim, coloquem os direitos mínimos deste ano de escolaridade em que a criança se encontra, né, ou em que o aluno se encontra, porque nós precisamos saber o que minimamente nós temos que conseguir com esse aluno. A situação diagnosticada. Em que situação que esse aluno se encontra? Aqui já foi feito, lembrando, o plano de ação. Então, nós já sabemos que aqui já é um público que não tem ainda esse direito atendido, né? Então, vamos colocar qual é a situação que esse aluno apresenta. Quem serão os responsáveis pela intervenção? É um professor só? Tem um professor e um eventual? Aqui sempre, gente, vai entrar o especialista, porque ele também é o responsável pela intervenção. Nessa próxima página, nós temos aqui as atividades, né? Então, aqui, de fato, nós vamos iniciar o portfólio das atividades. Eu sugiro que seja registrado por semana. Então, geralmente, a intervenção, ela dura aí um período pré-determinado, né? E também a questão eu sempre aconselho assim, vamos fazer essa avaliação a nível de bimestre, por quê? Porque em cada bimestre a gente precisa avaliar o que foi atingido, o que já foi consolidado, está tudo ok, precisa ser modificado ou não. Então, cada semana de trabalho dentro desse bimestre, é uma sugestão. Devem ser selecionadas as atividades mais significativas para acompanhar a sequência do ensino. Então, tem que ter cuidado, isso aqui não é só um amontoado de atividades sem critério não, tá? É possível, por exemplo, escolher uma atividade relacionada a cada tópico de ensino. Elas devem retratar o progresso do aluno. Então, vamos pensar aqui, eu gosto sempre de privilegiar a questão, olha, você está trabalhando na sequência didática, pensando nessa questão do tópico. Essa sequência didática, essa semana, está ensinando, por exemplo, o aluno a produzir inferência. A parte de interpretação de textos. Então, vamos escolher as atividades que mostram como que essa habilidade foi trabalhada com esse aluno, né? Vamos colocar aí, dando ênfase ao trabalho com os enunciados, enfim.
Quanto maior a variedade, maior será a eficácia do método. Então, assim, não é bacana ficar repetindo várias atividades com a mesma finalidade, não. É interessante, faltou um acentinho aqui, é interessante também acrescentar registros fotográficos ao portfólio, especialmente os que representarem o protagonismo discente. Às vezes, nessa sequência, o aluno, por exemplo, ele estava trabalhando oralidade, e aí ele fez uma apresentação, ele mesmo expondo, às vezes um poema, uma coisa interessante nesse sentido, e aí mandou o registro fotográfico, né, se for nesse sistema REAMP, se for no presencial, às vezes o próprio professor pode ter feito essa foto, ou no sistema híbrido, né, e colocar essa foto que registra o protagonismo do aluno no portfólio. Muito interessante também. Lembrando que a foto também precisa estar articulada à sequência que está sendo trabalhada. Aí nós chegamos aqui no momento em que nós vamos registrar as maiores dificuldades. Lembrando que, mesmo sendo uma estratégia de recuperação, e no caso do AEE é uma estratégia de intervenção, mas também tem esses momentos de maiores dificuldades. Nem toda atividade selecionada pela equipe vai, infelizmente, chegar a atingir aquilo que se espera. Então, nós precisamos registrar as maiores dificuldades percebidas ao longo do percurso e também as estratégias de recuperação. Mas essa já não é uma recuperação? Aí, olha só, o que são essas estratégias de recuperação no portfólio? É o momento em que nós devemos apontar as mudanças de rumos. Por quê? Nós propusemos uma série de atividades, os alunos tiveram muita dificuldade com aquilo, então nós vamos precisar redimensionar. E isso precisa ser registrado no portfólio. Por fim, é o relatório conclusivo. Então, neste momento, é importante colocar de que ponto o aluno partiu e em que situação ele se encontra. Então, olha só, uma sugestão que eu dei aqui de início foi a seguinte: o aluno fulano de tal, matriculado vamos colocar lá no 6º ano de escolaridade, iniciou o processo de recuperação do ensino-aprendizagem aí vamos colocar lá, 20 de abril, após as estratégias de intervenção, o aluno apresenta a seguinte situação: língua portuguesa. Olha, vocês se recordam que nas primeiras páginas eu coloquei lá diagnóstico inicial? Então, vocês vão retirar de lá, do diagnóstico inicial, como que ele estava antes. Mas não retirem tudo, retirem de forma comparativa. Por exemplo, imaginem que lá no diagnóstico inicial, vocês colocaram, o aluno não consegue ler pequenos textos. Então, aqui nós vamos colocar, não lia pequenos textos. E agora? Ele está lendo? Então, olha, já consegue ler pequenos textos com sílabas simples? Então, registra. Além disso, em português, ele também não conseguia fazer ditado de palavras simples. Então, e agora? Faz ditado de palavras simples e ditado com algumas palavras complexas. Então, é interessante você pegar cada habilidade que ele apresentava, que ele não tinha consolidado antes, e como que isso registra um avanço aqui, agora, ao término dessa intervenção, né, ao término dessa recuperação. Lembrando que não precisa ser necessariamente ao término, às vezes o especialista vai pedir isso aqui, olha, um relatório parcial para ser apresentado no bimestre, também pode ser assim, né, e o relatório final, que seria esse relatório conclusivo ao final do processo de intervenção, em que aquele aluno vai sair daquelas práticas e vai ser reintegrado à turminha, apesar que ele não saiu de lá, mas eu digo assim, vai conseguir andar sem esse apoio de recuperação, vamos dizer assim. Em matemática, a mesma coisa. Então, olha, espero que tenha ajudado bastante e utilizem isso aí para diferentes formatos, deixem depois nos comentários se serviu, se esse formulário foi utilizado, foi para intervenção ou não, contem aí porque eu fico curiosa para saber. Não se esqueçam, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, porque assim nós vamos ajudar mais colegas também a organizar o trabalho deles. Grande beijo!